É um prazer muito grande estar aqui nesta bela cidade de São Paulo. Eu nunca pensei, quando aqui estive, que Deus haveria de me guiar para voltar a esta cidade e poder falar-vos novamente. E ao ouvir a notícia de como pessoas vieram de tão longe para assistir a este seminário, eu quero dizer que fico muito satisfeito de ver o sacrifício que fizeram para vir aqui. Davi disse que ele não desejava oferecer ao Senhor aquilo que não lhe custasse nada. Eu espero que, ao passo que eu estiver compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, isso possa servir para encorajá-los e fortalecê-los no Senhor. Não vim aqui com todas as respostas, mas vim para compartilhar aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida. Há 8 anos passados, o meu lar, o meu casamento não era feliz. Estou casado há 15 anos. Desta vez eu tive a alegria de poder vir juntamente com minha família. A minha senhora Carol vai dar o nome dos filhos agora e eu vou repetir cada um. Sharon is 12. Sharon com 12 anos de idade. Cheryl is 6. Cheryl com 6 anos. David 5. David com 5 anos. And E Karen com 2 anos. E amanhã à noite eles estarão aqui. Este seminário se iniciou há um bom número de anos quando eu trabalhava com a mocidade. Como jovem crente na minha adolescência, eu não podia encontrar a resposta para os meus problemas. Os meus pais e os meus pastores me diziam o que eu devia fazer como crente, mas não me diziam e não me orientavam como eu devia fazer isso. Mas se as Escrituras não podiam me ensinar como eu podia viver uma vida cristã bem-sucedida, então eu não tinha interesse em continuar vivendo a vida cristã. Eles me disseram o que eu devia fazer, mas não disseram fazer. Um dos grandes problemas que eu tinha como jovem era o que eu devia fazer com os meus pensamentos, a minha vida mental. Cada vez que eu fazia pergunta a alguém, eles me diziam, leia a Bíblia e ore. Mas eu descobri que quando eu era tentado, eu simplesmente não tinha interesse em ler a Bíblia e orar. Eu estava interessado em saber como viver uma vida bem-sucedida. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 4, vocês sabem como foi que nós os ensinamos como viver. Ele disse também, nós vos ensinamos da maneira como um pai ensina aos seus filhos, pessoalmente, tratando com cada um. E quando eu resolvi trabalho individualmente com os jovens. E eu então fazia a eles 2 perguntas. E a primeira pergunta era esta: você está interessado em saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? E cada um deles respondeu afirmativamente. Então eu perguntava, o que é que você acha que está impedindo de conhecer a vontade de Deus para a sua vida? E a outra pergunta que eu fazia era a seguinte: se você pudesse ter um encontro com Deus, uma audiência com Deus, então pedir quaisquer 3 coisas, que 3 coisas você pediria a Deus? E as respostas que eles deram podem todas ser resumidas dentro de 6 aspectos. Questões relacionadas com o seu relacionamento com Deus. Muitos dos jovens tinham dúvidas quanto ao fato de eles conhecerem a Deus pessoalmente. E o segundo tipo de perguntas estava relacionado com eles mesmos, a sua pessoa. E então eu perguntava aos jovens se eles pudessem olhar no espelho e ver alguma coisa que eles gostariam.
muita dificuldade em conviver. E o sexto aspecto é o que se relaciona com a vontade de Deus. Como posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? E isso me levou então a buscar a palavra de Deus e procurar na palavra de Deus a resposta em relação a estes 6 diferentes aspectos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós encontramos a declaração de Paulo, que diz que as Escrituras são suficientes para nos dar orientação no ensino, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A doutrina ou ensino se refere a doutrinas básicas da palavra de Deus. Quando eu vi de Deus, há conflitos na minha vida. E a palavra redarguir se refere a conflitos na minha vida. As reprovações se refletem nos problemas que eu tenho. E as reprovações de Deus são para me revelar que eu fracassei. E não basta, entretanto, que eu saiba que tenho problemas. Tenho que saber como corrigir esses problemas. E quando eu vou à palavra de Deus, ela é suficiente para a correção desses problemas. Mas não é suficiente saber como corrigir os problemas. A Bíblia diz que se eu simplesmente eliminar um espírito mau da minha vida e não colocar em lugar disso alguma coisa que é boa, eu terei 7 vezes os problemas que tinha antes. Enquanto eu estava procurando ajudar estes jovens a resolver os problemas da sua própria vida, eu estava tendo problemas cada vez maiores no meu casamento. E ao passo que eu comecei a ajudar os jovens a resolver os seus problemas, eu descobri que o meu casamento não era a causa dos meus problemas. Porque os problemas que eu tinha na minha vida conjugal eram problemas que haviam surgido antes do meu casamento. E foi assim que eu, procurando resolver os problemas da minha vida, eu fui descobrindo a solução também para os problemas da minha vida conjugal. E eu sentia que eu tinha todos os problemas que era possível ter numa vida conjugal. E eu achava que eu sabia qual era a solução para o problema. Eu sabia que minha mulher era o problema. E eu achava que Deus me tinha dado uma capacidade muito especial. Eu podia descobrir as faltas dela com muita facilidade. E eu chegava em casa e perguntava à minha mulher: o que é que você fez o dia inteiro? E naturalmente isso provocava uma reação nela. Talvez algum de vocês tenha feito isso, chegando em casa, querendo perguntar como ela está passando, perguntaram: o que é que você fez o dia todo? E ao invés de ela responder em amor, ela se sente profundamente ofendida. Eu me lembro uma noite voltando para casa, a primeira coisa que eu fazia quando chegava em casa era pegar um jornal e começar a ler. E a minha senhora veio para a sala de visita e sentou na cadeira em frente da minha. E ela começou a me falar a respeito do molho de tomate que havia caído, o vidro havia caído no chão e se quebrado. E eu não estava prestando muita atenção. Eu gostaria de saber se os meus irmãos aqui já tiveram essa experiência da esposa perguntar: você está ouvindo o que eu estou dizendo? Não é muito ruim se a pergunta é feita somente uma vez. Então ela disse: você não está prestando atenção, o que foi que eu disse? E tudo que eu podia me lembrar era da garrafa de ketchup que havia caído no chão. E se ela tivesse parado aí estaria muito bem, mas ela disse: o que mais foi que eu disse? Eu não sabia. Então eu procurei inventar uma história, mais ou menos adivinhar o que ela tinha dito. E a minha mulher se sentiu ofendida e foi lá para o quarto chorar. E eu agora sabia que eu tinha que gastar muito tempo com ela. Então entrei no quarto atrás dela. E quando a mulher está assim perturbada, a gente tem que prestar atenção muito especial. E então, depois de 3 horas, a minha mente começou então a vaguear. E eu comecei então a sair do quarto. E ela disse: onde é que você vai indo? E eu disse: bom, eu achava que o assunto já estava resolvido. E ela começou a chorar e disse: está vendo? Você simplesmente não se incomoda. E eu então sabia que eu tinha mais 2 horas pela frente no mínimo. E uma das coisas que eu não compreendia é que necessidades básicas da mulher é justamente esta comunicação. Quando nós nos namorávamos, eu gastava muito tempo com a minha esposa conversando com ela. E eu a convenci de que ela era a única pessoa com quem eu desejava viver a minha vida. Ela era a única pessoa a quem eu desejava cercar com a minha vida. E eu muitas vezes deixava até de fazer uma refeição para poder vê-la. E assim, depois que casamos, ela descobriu que eu estava mentindo. Eu queria que ela se orgulhasse de mim, então eu saí para procurar um emprego e trabalhar bastante. E durante o dia eu simplesmente não podia vê-la. E não demorou muito que ela começasse a duvidar de que eu realmente a amasse. E portanto, se queremos ser bem-sucedidos em nossa vida conjugal, há certos princípios da palavra de Deus que
simples. E um dos nossos objetivos aqui é olhar a vida do ponto de vista de Deus. Há muitas maneiras de procurar resolver um problema. 3 diferentes pessoas terão 3 diferentes soluções. Mas se não for a solução de Deus, não trará resultados permanentes. Eu achava que eu sabia como educar meus filhos. E eu achava que porque simplesmente eu era um crente, Deus havia de me ajudar. Mas eu nunca havia lido o que é que Deus a sua palavra sobre como criar os filhos. E quando a minha filha tinha 4 anos de idade, ela disse: eu simplesmente odeio a escola dominical. E assim, de repente, eu descobri que eu estava perdendo minha filha. Eu já por dentro sentia que eu estava perdendo minha esposa. Por isso é tão importante que vejamos o nosso problema do ponto de vista de Deus, em todos os aspectos da nossa vida. Muitas pessoas não têm ideia de quanto a palavra de Deus tem a falar sobre como devemos viver a nossa vida financeira. Só no livro de Provérbios há 105 versículos que falam a respeito de como devemos lidar com as nossas finanças. Eu tinha muitas dívidas e eu não sabia como lidar com o meu dinheiro. E eu continuava esperando que Deus resolvesse meus problemas. Mas Deus não vai resolver meus problemas até que eu obedeça a sua palavra. Então estaremos focalizando esses vários aspectos da vida, procurando ver então como Deus quer que nós os resolvamos do seu ponto de vista. Em Colossenses 1, 9 e 13, cartas às igrejas novas, nós lemos, então Colossenses 1, 9 a 13, é a tradução de Phillips que está aqui, e que nós vamos ler, é a página 8 da introdução. Pedimos ainda a Deus para que vejais as coisas, por assim dizer, do seu ponto de vista, através de uma grande percepção e compreensão de espírito. Rogamos também para que na vossa vida exterior, que é visível aos homens, possais dar crédito ao nome do Deus, para que lhe deis alegria ao coração, produzindo frutos verdadeiramente cristãos, com um conhecimento de Deus cada vez mais profundo. Durante esta vida nova, oramos para que sejais fortalecidos pelos infinitos recursos de Deus, para poder suportar corajosamente toda a espécie de provação pela qual tendes de passar. E mesmo no meio das maiores tribulações e angústias, podereis dar graças a Deus pelo privilégio de serdes do número daqueles que vivem na luz. E o segundo objetivo do nosso seminário é nos ensinar como construir um casamento bem-sucedido. O cônjuge bem-sucedido é aquele que olha a vida do ponto de vista do outro cônjuge, enquanto procura intensificar a unidade do casamento do ponto de vista de Deus. Eu não sabia como olhar a vida do ponto de vista da minha esposa. Eu não achava que as ideias dela eram muito boas. Eu pedia a ela opinião sobre alguma coisa, e eu então, ela simplesmente dizia: eu não sei, eu simplesmente acho que não devemos fazer. E eu então pensava comigo mesmo: esta é uma resposta tola, mas a verdade é que eu só tive coragem de dizer isso 1 ou 2 vezes. Isso foi no começo da nossa vida conjugal. Depois disso eu só me limitava a pensar isso. Eu sabia que eu pensava assim a respeito disso. E isso então criava uma barreira entre nós. Uma coisa que eu simplesmente não compreendia é que a intuição da mulher é muito mais profunda do que a lógica do homem. Agora eu quero que as senhoras escrevam isso do jeito que eu disse. Eu disse muitas vezes. E o nosso terceiro alvo é nos tornarmos pais bem-sucedidos. Os pais sucedidos são aqueles que olham a vida do ponto de vista do filho. A nossa vida é composta de 3 partes. Temos o espírito, e uma alma e um corpo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz aí Paulo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e toda a alma, e todo o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida, então, opera em 3 aspectos, 3 fases diferentes. Há certas leis físicas que governam o universo. E se eu violo essa lei física, há uma consequência correspondente. Se eu quebrar a lei da gravidade de um edifício de 20 andares, não importa se eu sou um professor de física ou uma criança de 4 anos, a consequência
são idênticas. Não importa se eu sou crente ou não crente. Deus sempre opera em harmonia com as suas leis físicas. Há também leis mentais. Já ouviram com certeza de pessoas que tiveram um colapso mental. O nosso sistema psicológico opera na base da lógica. Da mesma maneira que o nosso corpo opera no setor dos nossos sentidos. E se nós violarmos certas leis psicológicas, haverá então certas consequências mentais em nossa vida. O nosso sistema psicológico é formado de mente, emoção e vontade. Eu tenho encontrado pessoas que dizem que elas sabem que têm amargura no seu coração, mas não sabem o que fazer. Elas sabem intelectualmente que tem o problema, mas não podem achar a solução. E a razão por que não podem resolver o seu problema em sua mente é que o seu problema é espiritual. A Escritura diz que um espírito ferido, quem pode suportar? Eu tive a oportunidade de ser procurado por uma senhora que teve 24 tratamentos de choque. E esse tratamento de choque tem o problema de fazer com que as pessoas, por esse meio, esqueçam todas as coisas ruins da sua vida. E então eles acham que se puderem fazer isso, a pessoa pode, então, eliminando esses problemas, continuar a sua vida. E eu perguntei a ela se havia alguma coisa no seu passado que cada vez que ela recordava, ela desejava que não tivesse acontecido. Depois de uma discussão longa, ela disse que havia 4 coisas. E ela disse, sabe que no tratamento de choque, eu me esqueci de todas as outras coisas, mas eu continuei me lembrando destas 4 coisas. E a razão é que esse problema não era um problema psicológico, o problema era espiritual. E no nosso espírito está a nossa consciência. A nossa consciência nos permite reconhecer quando estamos violando as leis de Deus. E quando eu estou violando estas leis espirituais de Deus, há consequências inevitáveis na minha vida. Há 8 princípios na palavra de Deus que nos ensinam como podemos viver uma vida bem-sucedida. Quando eu violo esses princípios, há uma consequência correspondente em minha vida. E quando eu violo esta primeira lei espiritual, eu tenho um espírito crítico. Eu nunca pensei que eu fosse um homem amargurado. E, de fato, a minha esposa achava que alguém podia até me bater com um pau na cabeça e isso não me incomodaria. A verdade é que eu tinha, assim, uma proteção, uma casca protegendo a minha vida. Eu ficava irritado, mas eu não achava que estava amargurado. Mas Deus usou uma coisa muito interessante na minha vida para me mostrar que eu estava amargurado. Eu cheguei em casa uma tarde, uma noite, e verifiquei que havia um biscoito debaixo da cadeira. E eu simplesmente não liguei. Quando cheguei no dia seguinte, o biscoito continuava debaixo da cadeira. E eu comecei a ficar irritado por dentro. E então eu fiquei pensando, se eu estivesse aqui em casa o dia inteiro, eu veria aquele biscoito e eu tiraria o biscoito de lá. Mas eu nem sequer parei para pensar que eu podia chegar lá e apanhá-lo. E na terceira noite, quando eu cheguei em casa, estava lá o biscoito. E então eu cheguei lá e sentei na cadeira e chamei a minha esposa Carol para a sala. Eu mostrei lá embaixo da cadeira. E eu disse, 3 dias. E ela então virou-se para mim e disse, você está amargurado, não está? Eu disse, não, eu estou simplesmente zangado. Eu disse, eu acho que há uma certa negligência nisso. E eu então cheguei à conclusão que, na verdade, essa situação era de amargura. E então, pela primeira vez, eu estava pronto a admitir que era um homem amargurado. E então comecei a achar a resposta para tantas perguntas que eu tinha tido através dos anos. E eu achava que Paulo tinha cometido um erro quando ele falou lá no capítulo 3 de Colossenses, maridos, não permitais que a vossa amargura vá estragar o vosso casamento. Eu achava que sempre eram as senhoras que ficavam amarguradas. Elas é que tinham esse espírito de sensibilidade, sensível. Mas quando eu compreendi que era um homem amargurado, eu comecei a perceber que eu estava amargurado contra Deus pelo fato de permitir que meu pai morresse quando eu tinha 6 anos de idade. E quando você tem um espírito assim de amargura, é muito difícil colocar a sua confiança em Deus. E eu tinha a ideia de que quando a gente entregava a vida a Deus, que Deus tinha prazer em tornar a vida da gente difícil. Quando fui para a universidade, eu comecei a gostar de uma garota. Eu fiquei noivo dela. E enquanto eu estava na universidade, dediquei a minha vida a Jesus Cristo. E logo que eu dediquei a minha vida a Jesus Cristo, ela me devolveu o anel de noivado. E eu então disse, isso é exatamente como Deus faz as coisas. Eu entrego tudo a Ele e vejam o que é que Ele faz para mim. E eu então estava muito magoado e eu tinha resolvido que eu não ia mais namorar ninguém. Então por 3 semanas eu não procurei mais uma namorada.
Mas lá dentro do meu coração eu tinha assim um pressentimento que Deus ia me dar justamente a mulher que eu não queria. E eu sabia que porque eu tinha dedicado minha vida a Deus, Ele ia me dar uma mulher de uns 180 quilos. Uma mulher que fosse tão feia como o pecado e que carregasse uma Bíblia que pesava aí uns 4 ou 5 quilos, mas que amava o Senhor. E a verdade é que eu não estou fazendo piada, porque eu deitado lá na minha cama fiquei pensando como é que uma mulher desse tipo havia de conseguir me apanhar. Eu jogava futebol lá na universidade e eu sabia que podia ganhar dela. Então, enquanto eu estava deitado lá na minha cama, eu me lembrei daquele versículo do Salmos 37:4 que diz: deleita-te no Senhor e Ele fará o que o teu coração deseja. Quem é que me deu os meus gostos e desgostos? Foi Deus que fez. Então eu podia reconhecê-la. E então, quando eu descobri assim que eu tinha essa possibilidade de reconhecer a pessoa que Deus tinha escolhido de acordo com o meu gosto, eu podia louvá-lo. Mas por causa da amargura no meu coração, eu não podia confiar em Deus também em outros aspectos. Eu sabia que se eu confiasse em Deus, Ele ia me mandar para viver lá numa choupana miserável na África. E então, certa vez, um orador estava falando e ele disse que se nós plantamos um grão de milho, é milho que cresce. E se é uma semente de tomate, é um tomateiro que cresce. E eu pensei que eu talvez pudesse conseguir, vamos dizer, abóbora. Mas eu sabia que o que quer que Deus quisesse que eu fizesse, fosse engenheiro, fosse um médico, o que quer que fosse, que Ele estaria fazendo exatamente de mim aquela pessoa que Ele desejava que eu fosse. Quando eu não gosto de mim mesmo, tenho amargura, eu crio dentro de mim um espírito crítico. E a verdade é que quando uma pessoa é crítica a respeito de si mesma e não gosta da maneira como ela acaba sendo crítica em relação às outras pessoas e às suas atitudes. Ou a sua crítica é quanto à maneira da pessoa se vestir. Nós podemos reconhecer no auditório, na igreja, as mulheres que são gratas a Deus pela maneira como foram feitas por Ele. Porque elas estão sempre olhando as coisas que as outras senhoras estão vestindo. Quando eu violo o segundo princípio, eu tenho raiva e espírito ansioso. Eu sempre conservei a minha raiva, o meu rancor dentro de mim. Eu nunca cheguei à luta aberta com minha mulher. Ela nunca teria uma oportunidade se nós chegássemos às vias de fato. Mas eu lançava para ela um olhar pesado. E ela costumava dizer que se um olhar assim pudesse matar, ela estaria morta. E portanto, quando nós temos esse espírito de rancor, nós estamos violando uma outra lei espiritual. E a ira e a preocupação vêm da violação do mesmo princípio. E o terceiro princípio, quando eu violo, trará para mim ressentimento e espírito amargurado. Em Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 7, ele diz que nós devemos ter cuidado para que não aconteça que não respondamos, não reajamos à graça de Deus. Porque se fizermos assim, nós estaremos desenvolvendo um espírito de amargor, que não só será mau em si mesmo, mas também envenenará o espírito de outros. Eu tenho certeza de que Jesus Cristo, na sua primeira reunião com o grupo de discípulos, eu sei que Ele sentou com eles e fez uma lista destas 8 qualidades. E o fato é que Ele, assentando-se com eles, deixou claro que estas 8 verdades não são facultativas na vida do crente. São coisas absolutas e essenciais. E foi esta mensagem que eu perdi na minha vida cristã. Eu estava pronto a perdoar alguém a maior parte do tempo, porque eu achava que esta era a melhor coisa a fazer. Mas havia 2 pessoas que tinham feito mal para mim e eu não estava pronto a perdoá-las. E o que Jesus Cristo disse é que se você quiser ser meu seguidor, você tem que aplicar esses princípios à sua vida. Se alguém lhe perguntar o que é que você faz para levar um crente à sua maturidade espiritual, você sabe a resposta? O apóstolo Paulo sabia como trazer cada crente à sua maturidade. Não há dúvida que nós ficamos felizes e entusiasmados quando levamos uma pessoa a Cristo. Aquela pessoa nasceu de novo e agora tem uma relação viva e pessoal com Deus. Mas o que é que acontece conosco quando pensamos na conservação daquela vida? Para a maior parte de nós, este é um pensamento desagradável, porque pensamos em todo o tempo que temos que gastar com essa pessoa para ajudá-la na vida cristã. E o problema é que nós, em nossas igrejas, hoje em dia, temos muitos obstetras, mas temos muito poucos pediatras. E assim os crentes estão vivendo vidas derrotadas. Eu era um crente que vivia uma vida derrotada. E eu então era um daqueles que achava que talvez a gente pudesse ir lá para o alto da montanha e colocar uma cerca para impedir então que as ovelhas caíssem lá para baixo do abismo.
Read that to them. Nós temos na tradução de Phillips, Carta às Igrejas Novas, em Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29, estas palavras de Paulo. É por isso, naturalmente, que nós pregamos a Cristo. A todos os que encontramos, damos os nossos ensinos, e dele ensinamos tudo o que podemos para trazer cada um, se possível, à plena maturidade em Cristo. É esta obra que sempre me dedico com todas as forças que Deus me deu. O apóstolo Paulo então sabia como levar o crente à sua maturidade. E ele disse a Timóteo que toda a doutrina das próprias palavras de Cristo e aquilo que conduz a uma vida semelhante a Cristo. E eu creio então que o centro de interesse de Paulo eram as palavras de Jesus Cristo. E assim Paulo diz que esses princípios não são facultativos se queremos viver uma vida cristã bem-sucedida. Isto quer dizer que se uma pessoa me ofende, é minha responsabilidade perdoá-la. Lembram-se daquela ocasião que Pedro chegou a Jesus e disse: olha, eu quero lhe falar a respeito desse indivíduo. Ele me fez mal 7 vezes. E foi 7 vezes a mesma ofensa. E então Pedro estava dizendo: Senhor, eu fiz o que tu disseste, simplesmente a coisa não funcionou. Ele não mudou. E agora então o que queres que eu faça? E foi essa maneira pela qual eu abordei a minha vida cristã. E eu não compreendia que não era uma questão facultativa para mim a de perdoar uma pessoa se ela me fizesse mal. Eu não compreendia que Deus sabia que as pessoas iam agir mal para comigo. E a verdade é que cada vez que uma pessoa faz alguma coisa errada para mim, eu devo ser sensível àquela pessoa e amá-la. E se eu não coopero com este plano de Deus, então ou eu me torno ultra sensível e cheio de amargor, ou então insensível e me isolo desta pessoa. E quando Deus permite assim o mal, não é só para o meu benefício, mas para o benefício da outra pessoa também. Se eu fico amargurado, então eu faço com que o pecado da outra pessoa, o problema da outra pessoa cause pecado na minha vida. E então quando Pedro falou a respeito dessa pessoa que havia ofendido a ele 7 vezes, qual foi a resposta de Jesus? Ele disse 70 vezes 7. Eu tenho certeza que Pedro deve ter dito: puxa, 490 vezes. Então, naturalmente ele pensou: bom, então não preciso me incomodar. E eu tenho uma certa facilidade de me identificar com Pedro. Eu falo antes de pensar, eu procuro atingir a cabeça, mas eu só consigo a orelha. E então Pedro começou a compreender que então a questão de perdoar a pessoa se ela fez mal a gente não é uma questão facultativa. O que é que o irmão faria se o guarda o parasse por excesso de velocidade numa das nossas vias expressas? Eu não posso imaginar que eles consigam apanhá-lo, mas quando chegarem então lá onde tem que acertar a multa, eles dirão que não tem culpa. Isto é, eles dizem que tem culpa e que então tem que pagar uma certa multa e ir para a cadeia, como acontece nos Estados Unidos. Aqui felizmente não. Ou então se vierem a mim e tiverem um grande problema e estiverem pedindo que eu ore por você, então começam a orar e derramar o seu coração diante de Deus. E então depois que acabar de orar, espera que eu ore. E então há silêncio. E então agora quando levantam os olhos, veem que eu estou dormindo. Talvez você ficasse amargurado e dissesse: eu não quero mais saber nada de cristianismo, se ele nem sequer se interessa bastante pelos meus problemas. E não foi exatamente isso que aconteceu com Nosso Senhor. E ele compareceu perante Pilatos, e Pilatos disse que ele era inocente. E eles apanharam o açoite agora da parede e bateram nele 39 vezes. E na hora de maior agonia, Nosso Senhor Jesus Cristo pediu aos seus companheiros mais chegados que os 3 companheiros fossem orar com ele. E quando ele voltou, eles estavam dormindo profundamente. E ele disse: não podíeis ficar comigo em vigília ao menos por 1 hora? E ele foi outra vez orar, e quando voltou eles estavam dormindo novamente. E quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Era uma questão essencial para Jesus Cristo perdoar todos aqueles que tinham feito mal contra ele. E nós encontramos em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 19, que nós devemos permitir que Jesus Cristo seja o nosso exemplo,
e que devemos seguir nos seus passos. Que quando ele sofreu a ofensa, ele não retribuiu a ofensa recebida. Quando ele foi reprovado, ele não ameaçou, mas ele entregou-se inteiramente nas mãos daquele que julga retamente. Portanto, é essencial e é fundamental que nós perdoemos aqueles que nos fazem mal. E a verdade é que nós podemos estar certos de que se nós fizermos isto de acordo com a vontade de Deus, o nosso lucro será muito maior do que qualquer prejuízo que possamos ter. Quando eu violo o quarto princípio, a impureza moral. Há um espírito sensual. Já encontraram com uma pessoa e ela disse que era ateia. Eu costumava argumentar com a pessoa e procurar provar que Deus existia. Até que eu cheguei a compreender que alguma coisa aconteceu na sua vida que o levou a se tornar ateu. E então eu perguntava à pessoa quanto tempo ela tinha sido ateia. E elas sempre podem dizer. Talvez você possa lembrar que naquele tempo você começou a fazer certas coisas que considerava erradas naquela ocasião, mas que agora não considera mais erradas. E a resposta é sempre sim. E é sempre algum problema moral. Talvez um pecado íntimo e secreto, mas em geral algum pecado que cometeu com outra pessoa. E em Tito capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz que se o homem continuar com espírito de argumentação depois de nós termos falado a ele, então nós devemos evitá-lo, sabendo que esse tal está pervertido e peca estando já em si mesmo condenado. As nossas mentes nunca foram feitas para conservar a culpa. Portanto, se eu não quero aceitar a conclusão de Deus a respeito de algum pecado, a coisa mais fácil para mim é declarar que Deus não existe. E então, quando eu faço esta demonstração a muitos ateus, eles acabaram dispostos a enfrentar o problema da sua vida e aceitando a Cristo. Eu não sabia, como homem, como é que Deus queria que eu lidasse com a minha vida mental, com meus pensamentos. E esta era a razão principal porque eu não estava interessado em coisas espirituais. Mas quando eu descobri que a palavra de Deus tem a solução, eu queria entregar a minha vida inteira a Ele. Quando eu violo o próximo princípio, haverá um espírito de culpa, e haverá culpa na minha vida. E quando nós temos culpa na nossa vida, nós estamos sempre achando faltas nos outros. Há uma diferença entre o espírito crítico e o espírito condenador. O espírito condenador é porque eu fiz alguma coisa errada para outra pessoa. Eu estarei compartilhando com os irmãos experiências, ilustrações de por que eu não tinha esta vida cristã bem-sucedida. Quando eu violo o próximo princípio, eu tenho o espírito de indiferença. Eu realmente não me interesso pelas coisas espirituais. Mesmo que eu queira, eu não consigo chegar ao ponto de estudar a palavra de Deus. Eu simplesmente me limito a ler a palavra de Deus quando eu estou com problemas e dificuldades. Quando eu violo o próximo princípio, eu tenho um espírito insensível. Eu não posso achar o propósito na vida. E o último princípio, eu tenho o espírito de temor. Eu tenho a tendência de ceder. Eu fico preocupado com o que as outras pessoas pensam. E eu então fico preocupado se eu tenho os amigos certos. Jesus Cristo teve amigos? Sim, Ele teve. Ele tinha inimigos? Sim, Ele tinha. E o segredo para ter amigos certos é estar pronto a ter os inimigos certos. E havia um princípio que Jesus Cristo aplicou à sua vida para determinar quem seriam seus amigos. E à medida que formos avançando no seminário, nós falaremos destas coisas. E eu tenho certeza e sei muito bem que a capacidade para uma pessoa prestar atenção está intimamente ligada com a capacidade de suportar o ambiente em que está e o lugar em que está sentado, especialmente quando o assento é duro. E por isso nós teremos nos nossos seminários intervalos para poderem se levantar e andar um pouco. Ao terminarmos cada uma destas secções, nós queremos dar oportunidade à oração. Eu não vou pedir a ninguém que levante a mão ou se levante. Isso é alguma coisa que você tem que resolver entre Deus e você lá no coração. Algumas dessas áreas talvez não se apliquem a problemas da sua vida, mas haverá outros aspectos que estarão ligados. E o nosso propósito é deixar que o nosso coração seja um lugar em que o Espírito Santo possa trabalhar com liberdade. E ao ponto em que nós estivermos dispostos a ser sinceros com Deus, eu tenho certeza de que Deus nos abençoará ricamente. Vamos agora curvar nossas cabeças em oração.
E agora, ao passo que cada um ora em seu próprio coração, seja sincero diante de Deus e fale a Ele a respeito destes aspectos em que você sabe que tem problemas. E peça a Deus que durante esta semana Ele o ajude a resolver estes problemas, que o capacite a ajudar outros que tenham problemas idênticos. Ore agora do fundo do seu coração. Nosso Pai Celestial, Senhor, Tu conheces a necessidade na vida e no coração de cada um de nós. E Senhor, agora quando compartilhamos nossas experiências como os irmãos em Cristo, une os nossos corações num amor verdadeiro uns pelos outros e com a preocupação de que o Espírito Santo tenha liberdade de ação neste seminário. A Tua palavra diz que Tu desejas que as garras da iniquidade sejam soltas, para que então os fardos pesados sejam livres, para que então os oprimidos sejam livres e todo o aguilhão desapareça. Por isso, Senhor, eu te peço que o Teu Espírito ilumine os nossos corações e nossas vidas, porque oramos no nome de Jesus. Amém. We discussed about some of the visible symptoms that we see in our lives when we violated God's basic principles. Tivemos a oportunidade de discutir alguns dos sintomas visíveis que aparecem na nossa vida quando transgredimos os princípios de Deus. Há um fator muito importante que precisamos reconhecer antes de fazermos a palavra de Deus a orientação para a nossa vida. Antes que uma pessoa entregue a sua vida a Jesus Cristo, não pode viver a vida vitoriosa. Procurarão fazê-lo, mas não conseguirão. E a razão é que quando a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo entra na vida da pessoa. O Espírito Santo entra no nosso espírito. A Escritura diz que o seu Espírito testemunha com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Essa é a razão porque a pessoa fica frustrada quando se pergunta como podemos saber se a pessoa nasceu de novo. Ela está procurando compreender isso na sua mente, mas isso só pode ser compreendido no nosso espírito. Jesus Cristo disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso, para que eu aplique esses princípios à minha vida, é preciso que eu tenha o Espírito Santo dentro de mim. E assim eu posso viver a vida cristã abundante. Agora, como é que nós aplicamos esses princípios à nossa vida? Podemos comparar a nossa vida a uma série de engrenagens. Como eu mencionei antes, a vida basicamente não é complexa, mas é basicamente simples. E basta a violação de alguns poucos princípios para que a minha vida se torne complexa. Primeiro de tudo, eu tenho que dar a Jesus Cristo o lugar que Ele merece no centro da minha vida. Se Deus é Deus, então toda a minha vida tem que revolver em torno dEle. E para que eu possa viver uma vida cristã vitoriosa, eu devo estar pronto a aplicar os seus princípios. E assim, ao passo que nós aplicamos esses princípios à nossa vida, começaremos a compreender como Deus quer operar dentro de nós. Neste primeiro aspecto que está mencionado aqui, cedendo os nossos direitos, o segredo para eu vencer a ira e o rancor na minha vida é aprender a entregar todos os meus direitos nas mãos de Deus. Deus quer que eu entregue a Ele todos os meus bens e toda a minha propriedade. E porque se eu não entregar toda esta propriedade, tudo que eu tenho nas mãos dele, se alguma coisa acontecer a estas coisas que eu tenho, eu acabo ficando irado. Qual é a sua reação quando alguém chega e bate no seu carro, na parte traseira do seu carro? Ou você fica muito irritado, ou então você sai do seu carro, chega ali na parte traseira do carro e diz: Senhor, este carro é teu, podes fazer o que quiseres. Uma ocasião eu fiquei muito irritado em relação ao meu carro. Eu tinha que ir para arrumar o meu carro e que estava ainda no período de garantia. E eu então fui bem cedo, cheguei 15 para 7. E quando cheguei lá, descobri que a garagem só abria às 8 horas. E como estava ali um membro da minha igreja, então nós pegamos o carro e nos colocamos lá num lugar ao lado e começamos a conversar. E quando faltavam 5 minutos para as 8, nós verificamos que havia uma fila enorme de carros prontos para entrar na garagem. Então eu comecei a ficar muito irado dentro de mim. E então eu achei que eu podia passar na frente dos outros e entrei por uma porta estreita que havia ali e fiquei esperando. E quando os carros começaram a entrar, chegou lá então o receptor e me disse se aquele era o meu carro.
Eu disse, não, o meu é o que está ali estacionado ao lado da garagem. Ele disse, então põe o seu carro lá na fila atrás. Então eu fiquei muito irado dentro de mim. E quando eu ia saindo da garagem, eu vi que a fila ainda estava mais comprida. E o único versículo de que eu podia me lembrar era aquele que dizia que os últimos serão os primeiros. E como eu estava lá bem no fim da fila, eu achei que o homem não ia arranjar uma desculpa qualquer para não arrumar meu carro. De fato, quando eu cheguei lá e falei com ele, ele disse, bom, hoje eu não posso arrumar seu carro. E aí eu fiquei ainda mais irado por dentro, porque eu achava que eu tinha uma exceção quanto à questão desses direitos pessoais. Porque o meu livro de garantia dizia que eu tinha o direito de ter o meu carro consertado. E eu estava zangado. E eu achava que isso era uma exceção. E eu então não podia me lembrar de que Deus disse que nós devemos abandonar toda a ira e toda a cólera. Que a ira e o rancor não são frutos do Espírito. E então comecei a explicar a ele que o livro de garantia dizia que eu tinha direito ao conserto do meu carro. Mas ele disse que meu carro já tinha passado 15 mil milhas da garantia. E que a garantia não incluía nem a pintura nem os vidros do meu carro depois de 4 mil milhas. Então eu disse, bom, o carro tem que ser consertado, então conserte de qualquer jeito. Mas o problema com o meu carro era que desde que eu o adquiri, entrava água pelas janelas traseiras. E eu simplesmente não achava tempo para levar para ser consertado. E o homem estava certo, porque a garantia dos vidros só cobria as primeiras 4 mil milhas. E a garantia cobria o resto do carro para 24 mil milhas. E ele saiu e eu estava muito zangado. Eu disse a Deus que esta era uma exceção à regra. E eu tinha certeza de que essa era uma ocasião em que eu tinha direito de ter o meu carro consertado. E ao sair de lá eu estava ainda mais irado. E então perguntei a mim mesmo, por que eu estou zangado? E eu estava tão zangado que eu não podia perceber por que eu estava zangado. E eu então fiz a pergunta a mim mesmo pela terceira vez e aí então eu descobri. Eu não queria gastar o meu dinheiro naqueles vidros traseiros. E então o Espírito Santo me trouxe convicção e me disse, espera um pouco, de quem afinal de contas é este dinheiro? É seu ou é meu? E então eu tive que pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, é o teu dinheiro. Então eu disse, Senhor, se tu queres que eu gaste o meu dinheiro naqueles vidros traseiros, essa bobagem desses vidros, então eu quero simplesmente a tua orientação. E logo que eu devolvi a propriedade, entreguei a propriedade nas mãos de Deus, não estava mais irado. Cada vez que acontece alguma coisa a uma propriedade minha sobre a qual eu não tenho qualquer controle, isto quer dizer que Deus quer operar de maneira sobrenatural naquele aspecto da minha vida. Lembram-se de Jó, que tinha todos aqueles bens e Deus permitiu que circunstâncias viessem que tirassem tudo da sua vida. E porque Jó sabia que tudo quanto ele tinha era propriedade de Deus, ele podia dizer, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A mesma coisa era verdade em Abraão. Deus disse a Abraão que apanhasse o seu filho e o sacrificasse. E isto foi depois que Deus prometeu que através do seu filho todas as nações seriam abençoadas. Abraão poderia ter ficado muito irado. Ele poderia dizer, Senhor, tu prometeste que através do meu filho todas as nações seriam abençoadas. Mas Abraão tinha consciência de que Isaac era propriedade de Deus. E por isso ele sabia que se Deus permitisse a morte de Isaac, ele poderia operar de maneira sobrenatural. O que é que Abraão creu que Deus podia fazer? Abraão creu que Deus poderia ressuscitá-lo. Ele creu que Deus poderia operar de maneira sobrenatural. E toda vez que nós estamos irados ou estamos com o espírito ansioso, podemos estar absolutamente certos que Deus quer é que nós entreguemos os direitos, que Ele possa assim operar sobrenaturalmente em nossa vida. O que acontece conosco é que nós ficamos ocupados com aquilo que Deus usa para que nós consigamos a nossa atenção. Eu estou sendo levado pelas circunstâncias ao invés de ser levado por aquilo que Deus quer me ensinar. Quando eu estou preocupado com alguma coisa, eu estou procurando assumir a responsabilidade sobre alguma coisa que está além do meu controle. Eu não tinha controle sobre o meu carro. O homem lá na garagem sabia quais eram as regras. E assim foi que quando eu entreguei de volta o carro a Deus e submeti todos os meus direitos a Deus e a sua propriedade, e reconheci que esta propriedade simplesmente tinha sido emprestada a mim por Deus, e Ele tem direito de fazer com sua propriedade aquilo que Ele deseja fazer. Então Provérbios 21:1 veio à minha mente. Diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. O rei é aquele que está em autoridade sobre mim. E ele dá o curso aos rios e às águas do rio da maneira que deseja. E quando eu me apercebi de que o meu carro e o meu dinheiro era propriedade de Deus, eu podia dizer então, Senhor, Tu és maior do que a General Motors.
E se tu julgasses que esta seria uma maneira muito pobre de se gastar o dinheiro, então poderias mudar o coração do rei. E eu então telefonei no dia seguinte para saber quanto era a conta. E ela disse que a minha conta era $1,72, portanto menos de 10 cruzeiros. E eu perguntei se não tinham arrumado os vidros. E ela disse que tinham feito o trabalho correspondente a $27 de garantia nos vidros traseiros. E não me cobraram coisa nenhuma por isso. E assim Deus operou de maneira sobrenatural. Neste outro campo, devemos estar dispostos a perdoar todos aqueles que nos fazem mal. Eu fui desafiado por um crente que eu admirava, de modo que eu estivesse disposto a me entregar a minha vida a Deus e a perdoar qualquer pessoa que me fizesse mal no futuro. E eu então estava pronto a dizer: Senhor, tu podes permitir que qualquer pessoa entre na minha vida e me fira. E eu estou pronto a perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Não diga isso a não ser que esteja realmente pronto a fazê-lo, porque Deus vai prová-lo para ver se realmente você está pronto a fazer isso. E nos 3 anos seguintes, eu recebi 3 ofensas tão grandes que eu achava que eu jamais poderia perdoar. É uma coisa se o teu inimigo te ofende, mas se é o teu amigo íntimo, alguém que amas, então é muito difícil de nós podermos cicatrizar esta ferida. Davi falou no Salmo 53, que se fosse o meu inimigo eu poderia suportá-lo. Mas ele disse: não foi meu amigo. Nós estávamos juntos em conselho. Nós andávamos juntos na casa de Deus. Foi ele que me ofendeu. E eu sei que a comunhão entre os crentes muitas vezes é destruída por causa desta amargura entre os crentes. E inveja. No capítulo 6 de Provérbios, nós encontramos a declaração de que há 6 coisas que Deus abomina. E a 7ª é uma abominação para Deus. E a 7ª é aquele que semeia a discórdia entre irmãos. Muitas vezes temos muito orgulho daquilo em que cremos. E às vezes sentimos que é importante defender o que cremos. Mas se a maneira como nós defendemos traz discórdia entre os irmãos, então não foi Deus que te dirigiu a fazer esta defesa. Em 1 Timóteo capítulo 1, Paulo diz que o propósito último da vida cristã é produzir o amor que vem de um coração puro, uma consciência perfeita e uma fé verdadeira. Alguns parecem terem esquecido esta doutrina, pois vieram a perder-se nas infinitas questões que levantaram. Pretendem ser afamados como mestres da lei. Em outras palavras, eles querem estar certos do ponto de vista teológico. Eles querem discutir quanto a verdades. Entretanto, Paulo diz, eles desconhecem o significado das suas próprias palavras, e ainda menos o assunto que estão tratando tão dogmaticamente. Eu queria estar certo teologicamente, mas eu não tinha amor, eu não tinha um coração puro, eu não sabia como purificar a minha vida mental, eu não tinha uma consciência pura, eu tinha uma atitude condenatória e, portanto, eu não tinha uma fé verdadeira. Eu estava trabalhando muito para que isso se operasse do ponto de vista externo, mas não do ponto de vista interno. Nessa questão de culpa e de endireitar os nossos erros, eu uma vez perguntei a mim mesmo: será possível que há coisas no meu passado que cada vez que eu me lembro delas, eu desejaria que jamais tivessem acontecido? Mas a minha primeira reação foi essa: é melhor você se manter distante desta pergunta. Ninguém vai entrar lá dentro do meu interior, porque eu achava que havia centenas de pessoas, de coisas, porque havia tantas pessoas com as quais eu não podia conviver. Mas, enquanto eu estava guiando, eu resolvi que eu ia fazer de qualquer maneira esta lista, começando com a coisa mais importante até a coisa menos importante. E quando eu fiz a pergunta quais eram as coisas que eu desejaria que jamais tivessem acontecido, a primeira na minha lista foi essa: eu desejaria nunca ter casado com minha mulher. A noite anterior nós tínhamos tido uma briga e ela foi para a cama chorando, e quanto mais ela chorava, mais endurecido eu ficava. E eu então fui dormir e virei para o canto dormir tranquilamente. E quando eu acordei na manhã seguinte, ela ainda estava acordada e chorando. Ela não conhecia esse princípio de submeter os seus direitos naquela ocasião. Mas naquela noite ela disse: Senhor, eu tenho procurado fazer o que o agrade vez após vez e simplesmente não consigo. Eu te entrego o meu marido de volta. E era exatamente isso que Deus estava esperando que ela fizesse, porque Deus sabia qual era o meu problema. Nós discutíamos sobre toda a espécie de coisas superficiais. Nós discutíamos sobre tudo quanto era bobagem. E uma das primeiras brigas que nós tivemos foi porque eu não atarrachei a tampa
da pasta de dente. E nós ficamos discutindo sobre isso várias semanas. E se a gente tiver um tipo de pasta que é mole, então já sabe que escorre pela pia. Mas eu resolvi que o melhor era mesmo eu colocar a tampa na pasta de dente. E enquanto nós estávamos discutindo isso, poderia parecer que esse era o problema real do nosso casamento. E depois que nós resolvemos este problema, surgiu outro problema, porque eu não sabia pendurar minha roupa. E a minha tendência era simplesmente de largar a roupa onde quer que eu atirasse. E ela olhava assim para mim com o olhar de quem diz: a sua mãe nunca te ensinou a pendurar sua roupa? Ela falava a respeito da minha mãe desse jeito e eu não ficava muito feliz. Mas o fato é que todas essas discussões que nós tínhamos não eram a respeito do problema real. Se esse fosse o problema real, ou esses fossem, nós não teríamos mais problema no nosso casamento. Então, se nós resolvemos aqueles problemas superficiais e ainda tínhamos problemas, então quer dizer que havia problemas mais profundos. Porque aqui em cima há toda espécie de problemas superficiais sobre os quais nós discutimos. Então nós culparemos coisas pelo problema. Nós culpamos outras pessoas ou as circunstâncias. E entretanto isso não resolve os problemas. Os jovens vão reclamar que os seus pais eram muito enérgicos, ou então que eles não estão vivendo uma vida bem sucedida por causa do seu lar. Mas a palavra de Deus diz: filhos, obedecei aos vossos pais como aqueles que ele colocou sobre vós. E portanto, do ponto de vista de Deus, os pais não são o problema. Contra quem este filho está sendo rebelde? Ele está sendo rebelde contra Deus, porque Deus sabia quem seus pais seriam. E ele sabia que os seus pais teriam característicos difíceis de se lidar. E então o problema é que este jovem não podia compreender o propósito para o qual Deus lhe deu esses pais difíceis. E a mesma coisa aconteceu no meu casamento. A Carol, minha esposa, não conhecia meus problemas e eu não conhecia meus problemas. E foi no dia seguinte que Deus me revelou quais os meus problemas realmente eram. Porque quando eu fiz aquela lista, todos aqueles problemas surgiram antes que eu tivesse me encontrado com Carol, minha esposa. Eu não sabia porque é que depois que nós nos casamos, Carol não tinha confiança em mim. Mais tarde iremos falar a respeito do problema que traz desconfiança e inveja. E quando eu vi esta lista de coisas das pessoas a quem eu tinha feito mal, isso estava produzindo culpa em minha vida. E então isso fez com que eu me sentisse condenado em meu espírito, de modo que eu descobrisse sempre faltas nas outras pessoas. Então eu sabia que eu era o problema e não a minha mulher. E então eu voltei a ela em lágrimas e pedi o perdão dela. E a segunda coisa que estava na minha lista era dinheiro que eu havia roubado na minha adolescência. E a terceira coisa na minha lista eram duas moças para com quem eu procedi de uma maneira indigna de um cristão. E uma pergunta que Carol me fez 2 semanas depois de nos casarmos. Ela disse: eu sei como nós dois nos comportamos antes do casamento, mas você namorou outras moças por mais tempo do que a mim. Eu queria saber o que é que você fez com aquelas moças. E eu fiquei muito irritado e tomei uma atitude defensiva. Não era tão ruim como ela pensava, mas nós ficamos a noite inteira discutindo o problema. Esta foi a primeira vez que nós ficamos discutindo até de madrugada. Já perceberam o que acontece quando a mulher quer conversar com você até 10 segundos antes de você conciliar o sono? Era isso que acontecia comigo muitas vezes. Fizeram um estudo e verificaram que as mulheres falam 33 mil palavras por dia e os homens falam 29 mil palavras por dia. E quando o homem volta do serviço para casa, ele já falou 25 mil palavras, mas a sua esposa só falou 7 mil palavras. Mais tarde eu irei falar a respeito destas 8 coisas que eu coloquei na lista e que eu resolvi na minha vida. Mas eu gostaria de falar ao menos sobre um aspecto daqueles agora. É a respeito do dinheiro que eu roubei como adolescente. 3 vezes eu orei a Deus e pedi a Deus que me perdoasse por haver roubado o dinheiro. Eu então tomei a promessa de 1 João 1,9. que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu pedi a Deus que me perdoasse, mas não me senti perdoado. E em Gálatas 6 eu sabia que se diz que aquilo que o homem semear também ceifará. Então eu sentia que esta era uma culpa com a qual eu tinha que viver o resto da minha vida. Então eu simplesmente pensava que não tinha bastante fé para crer que Deus me havia perdoado.
Mas por qualquer razão eu não compreendi que quando eu ofendo a Deus eu devo pedir o seu perdão. Quando eu ofendo o meu próximo eu devo pedir o perdão dele. O apóstolo Paulo disse a Félix: eu tenho procurado manter uma consciência limpa para com Deus e para com os homens. E Paulo disse a Timóteo que há duas armas essenciais na nossa luta espiritual: uma consciência pura e uma fé genuína. E alguns parecem ter esquecido isso. E quanto à sua fé, parece que eles fizeram um naufrágio da fé. E esta era uma descrição perfeita da minha vida espiritual. E eu trabalhava com jovens, mas eu não sabia o que dizer a eles quando eles diziam que haviam roubado. E eu então pensava comigo mesmo, naturalmente que você não vai procurar voltar para aquele passado, porque se procurar acertar aquilo, você vai encontrar dificuldades. Mas o que é que acontece se aplicarmos os princípios de Deus? Eu descobri que se eu aplicar os princípios de Deus, da maneira de Deus, então eu sempre tenho a reação de Deus. É o diabo que diz, é melhor você não fazer isso, porque se você fizer, olha lá. E eu então estava realmente muito perturbado. Antes de mais nada, o meu antigo patrão não era crente. Ele não iria compreender. Além do mais, eu era um ministro da igreja em Michigan. E o que é que ele pensaria de mim? E além do mais, eu tinha receio de gastar 30 dias na cadeia. Que a nossa igreja nunca tinha tido um pastor passando 30 dias na cadeia. Mas eu resolvi que ia confiar em Deus de todo o meu coração. E se Deus diz que é isso que deve ser feito, eu vou fazer. Então eu liguei para ele e falei com ele no telefone. Eu disse então a ele: Francis, aqui está falando o Larry. E ele perguntou o que eu queria. Eu disse: olha, quando eu trabalhava aí com você, eu roubei dinheiro seu. E eu então disse: eu reconheço o meu erro, estou mandando um cheque que não só paga o que eu roubei, mas vai além, e eu quero pedir a você que me perdoe. Então ele disse: meu filho, eu sempre confiei em você. E eu então senti que a faca estava penetrando mais profundamente. E ele sempre me considerou como um filho e assim falava com as pessoas. E então eu repeti: olha, eu reconheço que errei, eu coloquei um cheque que cobre mais do que cobre o que eu roubei. Você me perdoa? Ele disse: naturalmente eu farei. Então ele disse: olha, quer saber de uma coisa? Você é um crente verdadeiro. E eu disse: muito obrigado. E eu estava tão emocionado, tão feliz por dentro, que eu podia pular até ao teto. E agora eu me sentia livre e todo aquele peso tinha desaparecido, porque eu me dispus a fazer e a seguir os princípios de Deus. Quando eu experimentei esta alegria, então eu quis cuidar também daquelas outras coisas na minha lista. E eu quero encorajá-los a não ir e procurar acertar as coisas erradas da sua vida até que nós tratemos daqueles outros aspectos. Há muita coisa que nós vamos tratar em relação a este assunto mais tarde. E então eu estava lendo no dia seguinte lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pacificadores. O que é que acontece com eles? Porque eles serão chamados filhos de Deus. E em vez de eu ter sido preso, foi exatamente isto que ele me chamou. E toda vez que nós procuramos a solução de Deus pelo caminho de Deus, nós sempre teremos, sem exceção, a reação de Deus. O que é que acontece se eu quero viver uma vida cristã bem-sucedida e eu tenho esses problemas dentro de mim? Quando eu tinha os meus problemas, eles sempre diziam que eu devia ler a Bíblia e orar. O que é que acontece se as engrenagens se prendem aí? A nossa preocupação é de colocar mais força no câmbio. E os engenheiros dizem que se nós fizermos isso, então nós quebramos a engrenagem. Ou então nós iremos prejudicar o câmbio do carro. E o que acontece é que esse problema ficará isolado, porque ela pensa que está indo muito bem, porque essas outras 3 aspectos da sua vida, 4 aspectos continuam funcionando bem. Mas ele não tem prazer de ler a palavra de Deus, ou qualquer desejo de orar, e tem receio de testemunhar para Deus. E eu descubro que quando uma pessoa tem dificuldade para ler a Bíblia, orar e testemunhar, é porque alguma destas engrenagens está presa, emperrada. Porque o que é que acontece se nós conseguirmos que então essa engrenagem fique solta? Então agora a máquina pode rodar sem qualquer dificuldade, sem qualquer força extraordinária. Assim, quando o crente perde seu amor por Deus, não deseja ler sua palavra, orar ou testemunhar, a minha primeira pergunta é a seguinte: existe amargura? Existe alguma ira ou alguma ansiedade em sua vida? Há algum problema quanto à sua vida mental ou à sua vida moral? Ou ele tem culpa em sua vida e está condenando outros? E para ajudá-lo a resolver esses problemas,
Porque quando ele resolver esses problemas, então o seu desejo de testemunhar, de ler a Bíblia, essas coisas se torna uma coisa natural, uma parte natural da sua vida. O nosso objetivo deve ser permitir que Jesus Cristo viva a sua vida inteira novamente através de nós. E na medida em que nós permitimos que Jesus Cristo viva de novo a sua vida através de nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele. Em Filipenses nós temos a recomendação que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma mente que havia em Cristo. E é na medida em que eu aplico os princípios de Deus à minha vida que eu me torno mais semelhante a Ele. Porque eu estou reagindo para com uma situação da mesma maneira como que Jesus Cristo estaria reagindo se Ele estivesse naquela situação. E ao passo que nós formos discutindo minuciosamente esses princípios e como devem ser aplicados em nossa vida neste seminário, a minha oração é que cada um de vocês descubra em sua vida, como eu descobri, que a palavra de Deus realmente opera e funciona. Que esses princípios não são facultativos na sua vida e na minha. Eles são absolutamente essenciais se nós queremos que a nossa vida seja bem-sucedida. Vamos orar. E enquanto oramos, no seu coração agora mesmo, talvez você saiba onde as suas engrenagens estão emperradas. E você sabe quais são as pessoas de quem não gosta. E sabe quais são as pessoas que não gostam de você. E você sabe que você tem um gênio forte e isso é um problema. Ou que você se preocupa constantemente com as coisas. Ou que a sua vida mental, seus pensamentos não são puros como deveriam ser. Agora mesmo, então, se disponha a entregar essas áreas da sua vida nas mãos de Deus. Ore então agora sim. Nosso Pai nos céus, nós te louvamos por tua palavra, porque por ela a nossa fé pode ser aumentada, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e que aquele que vem a Deus, primeiro tem que crer que Ele existe, e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. E aqui hoje à noite, Senhor, pode haver pessoas que não te conheçam numa fé pessoal. Por causa do seu orgulho, talvez não queiram admitir que têm esses pecados em sua vida. E não estão prontos a submeter a sua vida a Jesus Cristo. E ao Senhor, nós compreendemos hoje à noite que precisamos de Cristo em nossa vida. E o poder do Espírito Santo dentro de nossas vidas. Para que assim sejamos capacitados a ser homens e mulheres cristãos. Ajuda-nos para que cada um de nós seja sincero para consigo hoje à noite. Para virmos à cruz do Calvário, para lhe entregar completamente a nossa vida a Jesus Cristo. Porque oramos em seu nome. Amen. Amém. How is it that Jesus Christ could come to the cross of Calvary? Como foi que Jesus Cristo pôde chegar à cruz do Calvário com todos os que estavam cegos, coxos, paralíticos ao redor dele? E depois de somente 3 anos e meio de ministério, ele podia dizer: Senhor, eu tenho concluído a obra que me deste para fazer. E a razão é que Jesus Cristo se entregou a tudo aquilo que era importante e não ao que era urgente. Muitas vidas cristãs estão sendo destruídas porque as pessoas não sabem o que realmente são as prioridades. Eu descobri isso na minha própria vida. Eu não queria que o nosso lar se tornasse como muitos outros lares que eu já havia visto. Enquanto estávamos noivos, minha senhora e eu conversávamos por horas inteiras sobre o nosso casamento. Nós víamos outros casais em que o marido estava de um lado do carro num canto e a mulher do outro lado. E nós não íamos permitir que isso acontecesse conosco. Nós íamos sentar bem pertinho um do outro. Mas nós não sabíamos é que havia crianças pequenas entre aqueles dois. Eu não queria que houvesse problemas crescentes com os filhos, como eu vi em outros lares. E entretanto, tudo aquilo que nós não queríamos que acontecesse na nossa vida conjugal estava acontecendo. Isso é uma coisa quando as crianças não querem se levantar para num determinado domingo irem à igreja. Mas quando a minha filha disse que ela tinha ódio da escola dominical, ela realmente estava querendo dizer isso. E esta foi a primeira vez que Deus conquistou a minha atenção para considerar que eu tinha um problema muito sério. Eu achava que a maneira de satisfazer a minha família era de trabalhar muito e ter muito êxito no meu ministério. E ainda que eu trabalhasse muitas horas, parecia que eu não estava conseguindo muita coisa. E eu sabia que a minha esposa estava infeliz, eu sabia que a minha filha estava se tornando rebelde, eu não sabia o que fazer. E a esta altura comecei a descobrir na palavra de Deus que Deus deseja usar a nossa vida
para a sua glória. Nós mencionamos que a nossa vida é formada de 3 partes, que temos um espírito, uma alma e um corpo, e que Deus quer tomar 100% da nossa capacidade em cada um desses aspectos e integrar todos eles para o seu propósito. Mas o que é que acontece quando nós não sabemos quais são as prioridades de Deus? Nós gastamos tanto do nosso tempo em coisas urgentes. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós vai descobrir o que é realmente importante na vida. Para os jovens que estão aqui, felizmente, eles vão descobrir isto cedo na sua vida. Nós podemos dizer que a igreja é importante, podemos dizer que nossa atividade, nosso trabalho é importante. Mas se nós mais tarde perdemos os nossos filhos, perdemos nossa esposa, então eu descubro que alguma coisa estava errada na minha vida naqueles primeiros anos. E o que acontece é que quando as prioridades estão fora do seu devido lugar, é que nós então só usamos uma parte da nossa capacidade. E nós gastamos a maior parte do nosso tempo nisso. Se eu tomar somente 30% da minha capacidade e uso 70% do meu tempo, então eu terei 40% de tédio. Porque o fato é que eu estarei procurando usar 70% da minha capacidade, estou procurando então concentrar tudo naqueles poucos 30% que sobram. E então eu desenvolvo 40% do fator de frustração. E assim 40% do tempo eu estou no estado de tédio, e 40% do tempo eu estou frustrado, e somente 20% do meu tempo vale a pena. E então, por causa do tédio e da frustração, eu fico desanimado, e eu nem creio que esses 20% sejam importantes. E por isso é essencial que nós saibamos diferenciar entre o importante e o urgente. Eu gosto de definir a prioridade como agir em relação ao assunto, por causa do direito que Deus tem sobre a minha vida e que tem prioridade sobre quaisquer outros interesses. Moisés diz lá no Salmo 90, 10 a 12, a duração da nossa vida é de 70 anos. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu estarei usando neste seminário muitas vezes a palavra sabedoria. Salomão disse que a sabedoria é a coisa principal. Por isso, adquire sabedoria, e com a sabedoria também a compreensão. Eu gosto de definir sabedoria como olhar a vida do ponto de vista de Deus, e compreensão, entendimento, é aplicar então esses princípios à minha vida. E assim Moisés orou: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Faça com que cada dia seja significativo. Olhe cada dia do ponto de vista de Deus. Procure saber o que é importante para Deus. Procurar descobrir quais são as prioridades de Deus e entregar-nos a essas prioridades. As prioridades de Deus foram uma grande surpresa para mim, porque eu cria na minha vida que servir a Deus era a coisa mais importante para mim, e tudo mais tinha que esperar. E eu fiz um erro muito grave, porque eu não sabia o que era importante para Deus. E em Efésios capítulo 5, começando no versículo 17, diz que nós não sejamos insensatos, mas procuremos saber qual é a vontade de Deus. E Paulo começa a mencionar, fazer uma lista das prioridades de Deus. E a primeira coisa que Paulo diz que Deus quer é edificar uma vida bem-sucedida. Porque ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O que eu estava fazendo era confundir o meu ministério com a minha vida espiritual. E para Deus era muito mais importante o meu relacionamento com Ele do que aquilo que eu estava fazendo. E eu achava que era mais importante o que eu estava fazendo do que a minha relação com Ele. Muitas vezes eu estava tão ocupado que não tinha tempo para Ele. E Deus nos fala de maneira muito específica como podemos ser cheios do Espírito. Quando eu tinha pensamentos com a minha vida, tinha problemas com a minha vida mental, eu procurava ler a Bíblia e orar. Quase sempre quando eu era tentado, eu não tinha interesse em orar. E Deus tem uma maneira muito específica para limpar a nossa vida mental. Ele diz que há 5 ocasiões em que devemos voltar em nossa mente para Ele. Quando eu vou deitar, quando eu levanto, quando eu me assento em minha casa, quando eu me assento para comer e quando vou andando pelo caminho. Quando é isso? All the time. O tempo todo. Era isso que eu pensava. Sendo um rapaz que tinha interesse nos esportes, e eu não sabia como é que eu podia estar fazendo essas coisas enquanto estava jogando futebol. E eu não tinha coragem para orar quando alguém estava pronto a me atacar no futebol.
eu talvez pudesse orar para que ele não atacasse tão fortemente, mas eu tinha que ter a minha mente voltada ao jogo. E então isso me fazia crer que o cristianismo não era prático. E então eu continuei a pensar, quando é que são estes períodos? Quando é o primeiro deles? Quando eu vou me deitar? Quando é isso? Quando vamos dormir? E que tal quando eu me levantar? Quando é isso? De manhã? E que tal quando eu me assento em minha casa? Talvez digo nunca. E quando eu me assento para comer? Na hora das refeições. E quando vou andando pelo caminho? Quando é isso? Quando eu vou de um lugar para outro? E isso não é o tempo todo. Isso é no tempo de sobra dos meus pensamentos. Quando eu perguntei a um jovem quando é que ele é tentado, eu descubro que é quando ele vai para a cama à noite, quando se levanta pela manhã, quando ele fica sentado, sonhando, acordado, quando ele vai indo de um lugar para o outro. Isso quer dizer assentado e olhando para as meninas bonitas. Esta é a hora quando o rapaz tem a sua mente cheia de tentação. E Deus quer que o homem e a mulher voltem o seu pensamento para Ele nessas ocasiões. Se eu não tiver nada importante para ocupar o meu pensamento, seja uma prova de matemática, ou uma prova de história, ou uma atividade esportiva, ou qualquer coisa. Se a minha mente não está voltada para alguma coisa importante, Ele quer que então eu esteja com a minha mente voltada para Ele. Mas como é que nós fazemos isso? Eu pensava que isso eu podia fazer lendo a minha Bíblia e orando. Mas quando a minha mente era tentada, eu não queria fazer isso. E a razão porque isso não funcionava é porque não era a solução de Deus. E Deus é muito específico na maneira como Ele quer que nós façamos isso. E a maneira como Deus quer que nós façamos isso é através da música. Talvez a maneira mais forte pela qual o diabo destrói a vida dos jovens hoje é a música. A Escritura diz que Deus colocou um hino novo em nossos corações. Deus sabe que nós temos os hinos, as canções velhas no coração. E então Ele diz que nós devemos falar entre nós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando em nosso coração. Então o que eu fiz foi decorar alguns dos meus hinos favoritos. A terceira estrofe do hino, Quão Grande És Tu. E quando eu penso em Deus que não poupou seu filho e o mandou para morrer, eu quase não posso suportar. Que Ele ali alegremente carregou o fardo do meu pecado. Ele derramou seu sangue para tirar o meu pecado. Então minha alma canta a Ti, Senhor. E quando eu chegava assim no coro, eu estava louvando o Senhor e bendizendo o Seu nome. Você não pode estar cantando louvores ao Senhor e estar pensando na tentação. Ou você para de cantar e pensa na tentação, ou então volta sua mente para Deus e a tentação foge. Por que é isso assim? Quando eu estou lendo a Bíblia, eu só estou usando a minha mente. Mas a tentação não só afeta a minha mente, mas também as minhas emoções. E é por isso que a música, quando eu estou cantando, ela afeta a minha mente e as minhas emoções. Então, quando eu volto assim a minha mente para Deus, eu agora tenho o desejo de ler a Sua palavra. Um jovem chegou todo entusiasmado uma noite. Ele disse que na noite anterior foi a primeira vez que ele tinha ido para a cama sem um pensamento impuro. E ele tinha cantado 27 estrofes do hino. Faze assim, Senhor. A segunda coisa nas prioridades de Deus, Deus quer edificar um casamento bem-sucedido. Eu não cheguei a compreender como devia, que a minha esposa era a pessoa mais importante na minha vida depois de Deus. Lembrem que lá em 5,18 de Efésios ele diz, falando entre vós em salmos e hinos, sendo cheios do Espírito. E quando nós chegamos no capítulo 6 e versículo 10, Paulo diz então, e finalmente, irmãos. E portanto, quando Paulo está dizendo, não sejais insensatos, mas compreendei qual é a vontade do Senhor, ele sabia claramente quais eram as prioridades de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 7 e versículo 33, diz, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Em outras palavras, uma vez que eu estou casado, eu tenho que assumir as responsabilidades em relação à minha esposa. E Paulo diz aqui em Efésios 5, 21 a 23, que devemos nos sujeitar uns aos outros. Esposas, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, e maridos, amai vossas esposas. E essa era uma coisa muito difícil para eu crer. E eu não pude compreender realmente a verdade até que eu aceitei o fato de que a terceira coisa mais importante para Deus era uma família bem-sucedida. Porque em 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 5, Paulo diz, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa,
terá cuidado da igreja de Deus? O que Deus está dizendo não é que o nosso ministério não seja importante, mas Deus nunca vai exigir que, por causa do nosso ministério, tenhamos que negligenciar a esposa e os filhos. E a minha maneira de encarar o ministério é que eu estava à disposição de qualquer pessoa que Deus pudesse trazer em minha vida. E a minha mulher dizia que eu era muito assim, sem vontade própria. Eu não estava pronto a realmente tomar posição por aquilo que está certo. E porque todo mundo me dizia o que eu devia fazer com a minha vida. A minha esposa e os meus filhos estavam sofrendo. E quando eu comecei a compreender que o meu primeiro passo no ministério era minha esposa e meus filhos, eu pude compreender então por que é que o meu ministério não tinha os frutos que eu gostaria que tivesse. E então eu comecei a tomar tempo no meu horário para a minha esposa e para a minha filha. E eu senti culpado nesse sentido. E então eu considerava que aquilo era uma audiência, que era uma hora que eu tinha de aconselhamento. Naquela ocasião eu estava gastando 110 horas por semana no meu trabalho. E no primeiro dia de folga que eu tomei, um amigo meu veio à minha casa. Então a minha menina de 4 anos disse: diga a ele que hoje é o seu dia de folga para ele voltar amanhã. E então eu virei para ele e disse: você recebeu a mensagem, não é? E eu então descobri que quando eu comecei a dar tempo à minha esposa e à minha filha, Deus começou a agir no meu ministério. Quando eu tinha menos tempo para estar à disposição dos outros, Deus começou a trazer à minha vida as pessoas que só estavam realmente procurando alguma ajuda permanente. E eu descobri que muitas pessoas que nos procuram não querem ajuda permanente, mas querem simplesmente um alívio temporário. E eu gastava horas e horas e horas falando, enquanto lá em casa a minha mulher e minha filha estavam esperando um marido e um pai. Quando no princípio eu comecei a ficar em casa com minha filha, a única maneira que ela gostava de ficar comigo em casa era para lutar. E a razão é que a criança sabe quando nós estamos prestando atenção a ela. E ela sabia que a minha capacidade de concentração era muito limitada. E quando eu estava fazendo um grande esforço, eu podia concentrar por 5 segundos. E eu tinha que pedir à minha mulher que me ajudasse. E me levou 6 meses. E então em 6 meses é que eu consegui, afinal, passar um dia inteiro com minha mulher e minha filha e dar a eles a minha atenção integral. Que a questão vital não é quanto tempo gastamos com a mulher e os filhos, mas que quando nós estamos lá, pertencemos a eles. A nossa esposa sabe muito bem quando nós estamos prestando atenção, ou se estamos ouvindo o que ela está dizendo. E os nossos olhos não estão diretamente voltados para ela, e ela sabe que não estamos prestando atenção. E nós aprendemos, logo depois de casados, que nós podíamos falar um ao outro sem abrir a boca. Nós podíamos dizer tudo o que queríamos com os olhos. Nós pedíamos a outra pessoa opinião, não gostávamos da opinião, então nós olhávamos assim e sabiam o que nós queríamos dizer. Ou nós podemos dizer o que quisermos com os lábios, sem dizer uma palavra, simplesmente mostrando aborrecimento. E então não leva muito tempo que a família sabe quando nós realmente estamos com eles. E o que me surpreendeu foi justamente verificar a minha responsabilidade para com a minha família como pai. A responsabilidade final Deus vai exigir do pai quanto ao resultado da família. As últimas 2 palavras do Velho Testamento terminam desta maneira: mandarei o meu profeta Elias, e ele então converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aqui em Efésios capítulo 6, Paulo diz: não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na admoestação do Senhor. Um estudo foi feito numa universidade há alguns anos para determinar o que é que fazia com que a criança fosse bem sucedida na escola. E estudaram 5.000 crianças por 10 anos. E verificaram que o elemento mais importante no sucesso da criança era a sua atitude para consigo mesma. E o elemento mais importante para determinar a sua atitude para consigo mesma era o seu pai. Não é a questão de quanto tempo nós ficamos em casa. Quando aquela criança nos mostra uma fotografia, um quadro, e nós não podemos descobrir o que é o desenho, ou nós mostramos nossa apreciação por aquilo que ele pode fazer, ou nós não vamos ter tempo para ele, e vamos então dizer a ele que volte quando ele se tornar um Leonardo da Vinci. E então ele logo percebe que não é importante. E a Escritura diz que o pai vai assim
fazer com que o filho acabe criando esse espírito de desilusão e de temor, quando ele trata o seu filho desta maneira. E da mesma forma, o marido pode causar este mal-estar em relação à sua esposa. É muito fácil atacarmos o caráter da nossa esposa. Quando perguntamos a nós mesmos o que é que há em nós, o que é que há na nossa esposa que faz com que nós fiquemos irritados. Nós temos que distinguir para saber se aquilo que nos irrita pode ser mudado ou não pode ser mudado. Muitas vezes a explicação que me dão as pessoas que não são felizes no casamento é que eles vêm de uma origem, de uma base diferente. Poderiam eles ter mudado o seu modo de serem criados? Não poderiam, sem dúvida. E aqui está alguma coisa sobre a qual não tinham controle. E então, agora o problema desse cônjuge é a sua amargura para com Deus. Porque eles estão agora culpando aquele cônjuge. Porque a maneira de Deus motivar o nosso cônjuge a mudar não é pela condenação, por condená-los. Deus nunca desejou que marido e mulher se aconselhassem um ao outro. Porque para aconselhar uma pessoa nós temos que concentrar nos seus característicos negativos. E quando nós concentramos nos seus característicos negativos, nós estamos dizendo que não estamos prontos a aceitá-los como são. O propósito de Deus é que nós concentremos nas qualidades que o nosso cônjuge possui. Antes que eu me casasse com Carol, uma coisa que fez com que eu a amasse era o fato de ela ser tão minuciosa e tão exata naquilo que fazia. Ela tem um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. E eu senti que era exatamente disso que eu precisava. Mas eu não sabia que isso tinha relação com o pendurar a minha roupa. Então nós costumávamos brincar um com o outro e eu dizia: você é a moça certa para mim, porque eu em geral sei onde quero ir e sei fazer as minhas decisões. Ela muitas vezes é assim vacilante. Ela achava que eu era maravilhoso para ela e nós achávamos que um era maravilhoso para o outro, até que nos casássemos. E então, aquilo que era o ponto forte que eu admirava na vida dela, tornou-se a minha maior fonte de irritação para com ela. E assim, cada um de nós estava procurando mudar o outro. Agora, nós não precisamos que o nosso cônjuge nos diga em que é que nós precisamos mudar. Nós já sabemos o que é que o nosso cônjuge não gosta. E quando nós concentramos nessas coisas, então isso estabelece barreiras entre nós. E assim é muito fácil que nós coloquemos as nossas prioridades fora da sua ordem. E se eu sinto que eu não posso mudá-la, eu não sei como é que Deus quer mudá-la, eu estou sempre atacando o seu caráter, não vai levar muito tempo que eu negligencie aquilo que é importante e gaste o meu tempo no meu ministério. Agora, It's my vocation. A quarta coisa que Deus quer que eu desenvolva é a minha vocação. Porque a outra passagem em Efésios capítulo 6, versículos 5 e 6, ele disse aos servos que sejam obedientes aos seus senhores segundo a carne, com temor e tremor, com coração humilde segundo a vontade de Deus. E agora versículo 9, vós senhores ou empregadores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Assim nós temos a responsabilidade de levantar o sustento da família e providenciar para a esposa e os filhos. E para alguns de nós, a maneira de ganhar a vida é também o nosso ministério. E por isso eu tenho de fazer um trabalho legítimo durante o dia para o meu empregador. Se eu mesmo resolvo quanto ao meu horário ou não, o fato é que eu tenho um certo número de horas que eu tenho que dar ao meu empregador. E sentir que eu realmente não merecia aquele salário, a não ser que eu tenha gasto aquelas horas. Paulo diz muito claramente aos Tessalonicenses que aquele que não trabalha não deve comer também. E nós, como crentes, deveríamos ser sempre os melhores empregados que o mundo conheça. Nós devemos ser os que trabalham com mais diligência e produzindo sempre o melhor para o nosso empregador. Porque não só nós temos toda a capacidade que o resto do mundo tem, mas nós temos Jesus Cristo em nossa vida. E Ele quer que façamos o melhor. E a última área é que Deus deseja desenvolver um ministério em nós. E eu creio que uma razão porque muitos ministérios não conseguem trazer a maturidade aos crentes é porque eles não obedecem essa prioridade de Deus. Muitos ministros deixam de se interessar
por esta vida bem-sucedida. Eles não têm uma relação pessoal com Deus. Eles não têm uma comunhão diária com Deus. E eles talvez possam pensar que vão concentrar em como desenvolver um casamento bem-sucedido. Mas mais tarde os problemas irão surgir. E há aqueles que não têm conseguido desenvolver um casamento feliz e eles se limitam só ao interesse de seus filhos. E os nossos filhos só são emprestados a nós por Deus. Os salmos dizem que os filhos são herança do Senhor e que os nossos filhos nos são dados temporariamente. E Deus quer que nós criemos certas qualidades em sua vida. Então eles vão-se embora. E se eu não conseguir desenvolver um casamento bem-sucedido, eu não tenho razão para amar minha esposa. Mas o propósito de alguns homens é uma vocação bem-sucedida. Um dos problemas que as pessoas não entendem é que a vida da mulher está no lar. E que se a sua vida do lar se arruinar, então toda a vida se arruinou. Mas isso não é verdade quanto ao homem. O homem divide a sua vida em dois campos. Ele tem uma família através do casamento e ele tem a sua vocação. E se a família não é aquilo que deveria ser, então ele se esquece dela para se dedicar à sua vocação. E Deus diz que ele não será, de Deus não se zomba, que aquilo que nós semearmos iremos ceifar. E eu tenho visto muitos homens que têm dedicado a sua vida a Deus e que têm perdido a sua família. Eu conheço um homem que disse: Senhor, ajuda-me para tomar cuidado dos órfãos. E tu toma conta dos meus filhos. E todos os seus filhos acabaram sendo agnósticos. Ele violou um princípio muito importante de Deus. Porque Deus diz que ele toma um cuidado muito especial dos órfãos e das viúvas. Eu posso testificar da minha própria vida quando eu não tinha o meu pai. Eu tinha muitas frustrações, muitos problemas. E eu estava contra o mundo. Mas em cada ponto vital da minha vida, quando parecia que a minha vida ia ficar completamente transtornada, Deus sempre trazia uma pessoa na minha vida, mesmo que fosse só por algumas horas. E em situações, às vezes, semanas inteiras, para dirigir a minha vida através de determinados caminhos. Por isso é absolutamente essencial que nós nos dediquemos àquilo que é importante para Deus. Agora, quando eu me dedico àquilo que é importante para Deus, o que é maravilhoso é ver como Deus então cuida de todas as outras circunstâncias. Agora, como é que eu posso colocar em ordem as minhas prioridades? Há 168 horas na semana. E o Senhor diz que quando nós chegarmos ao fim de uma semana, e se nós tivermos mais a fazer do que nós podemos fazer nos 6 dias da semana, então eu estou envolvido em mais coisas do que Deus jamais pretendeu que eu me envolvesse. Porque Deus disse que em 6 dias nós trabalharemos e realizaremos toda a obra. Mas o dia do sábado, o 7º dia, é de descanso para mim. E se nós pensamos que podemos violar os princípios de Deus e escapar a si mesmo, mas de Deus não se zomba. Deus disse a Israel que cada 7º ano a terra não devia ser cultivada para descansar. E podem então imaginar o judeu agora, naquele 6º ano, dizendo como eles prosperaram. Então, com todo aquele lucro, a ideia é de não trabalhar no ano seguinte, mas eles fizeram isso de qualquer maneira. Mas Deus disse: para cada um destes para cada 7º ano que me desobedeceram, vocês vão passar este ano na Babilônia. E Israel gastou 70 anos no cativeiro. E assim, quando nós violamos os princípios de Deus, e assim, quando não honramos a Deus por lhe dar aquilo que é do seu direito no seu dia, nós vamos sofrer as consequências inevitáveis lá adiante. Quando eu era pequeno, a minha mãe disse que havia um versículo na Bíblia que dizia que eu devia honrar o dia de Deus. Naturalmente que eu não queria fazer isso. Eu preferia jogar bola ao cesto e brincar com os meus colegas. E eu nunca pude achar o versículo que dizia que se eu guardasse este dia, Deus havia de me abençoar. E alguns anos passados, eu cheguei a encontrar este versículo, capítulo 58 de Isaías. Versículos 13 e 14 de 58 de Isaías: se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, em falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Porque a boca do Senhor o disse. Todos os mandamentos do Velho Testamento são repetidos no Novo Testamento, com exceção do sábado. E entretanto Deus nunca desmanchou o princípio
desfez o princípio de nós gastarmos tempo com Ele. Nós precisamos disso em nossa vida pessoal e devemos oferecer isso aos nossos filhos. Agora, como podemos colocar em ordem as nossas prioridades? Visto que há 168 horas na semana e vão encontrar aí alguns horários e formulários no manual. E se não tiverem o manual, podem fazer então um programa com 7 dias da semana, 24 horas cada dia. Então, primeiramente, separe o tempo necessário para as suas necessidades físicas, como o sono, as horas que devem ter para o seu trabalho e as reuniões da igreja para as quais vão cada semana, porque estas são as coisas sobre as quais nós não temos controle. Precisamos dormir, temos que comer, temos que trabalhar e temos que ir à igreja. Agora, a segunda coisa, nós voltamos às prioridades de Deus. E a primeira coisa que nós colocamos no nosso horário é tempo com o Senhor. E então o tempo em que estão mais despertos e mentalmente em melhores condições para gastar com o Senhor. Se forem casados, então separem algum tempo para a sua esposa. E então, se as outras horas estiverem ocupadas, domingo à tarde e o sábado e algumas noites podem ser separadas para isso.